Olá a todos e todas. A gente vai ver agora uma exposição sobre a obra Verde Vago Mundo, de Benedito Monteiro. Pode passar. Este vídeo corresponde à avaliação parcial do componente curricular A Poesia e a Narrativa de Expressão Amazônica, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Eu sou Luciane de Oliveira Corrêa, da turma de Letras 2017, Língua Portuguesa. Irei fazer uma exposição sobre o romance Verde Vago Mundo, de Benedito Monteiro. A gente vai iniciar, pelo contexto histórico dessa obra. A história de Verde Vago Mundo se passa entre os anos de 1963 e 1964. Em 22 de novembro de 1963, acontecia nos Estados Unidos o assassinato do então presidente John F. Kennedy. Este fato abalou o mundo por se tratar da morte do representante político da maior potência mundial. As pessoas ficaram abaladíssimas porque um presidente, com toda a segurança possível, foi assassinado numa via pública. E essa situação é mencionada na obra no seguinte trecho: A Voz da América. Não, não, não. Não, não é possível assassinar o presidente. Quem é o presidente? Lincoln, Roosevelt, Kennedy, o presidente dos Estados Unidos. Todas as estações de rádio falavam da morte do presidente. Já no ano de 1964, aconteceu o golpe militar no Brasil, no qual os militares tomaram controle de locais estratégicos do país e, apoiados por parlamentares, derrubaram de maneira inconstitucional o presidente do Brasil, que na época era João Goulart. Pouco tempo depois, um presidente foi escolhido por eleição indireta, e o golpe de 1964 deu início à conhecida, de todos nós, ditadura militar, e essa ditadura se estendeu até o ano de 1985. Observemos esse trecho. Todas as estações de rádio estão noticiando que o esquema militar do presidente da República esfacelou-se. Essa é a maneira mais sutil que a imprensa escrita e falada acha para anunciar que houve um golpe militar, um golpe de Estado. O autor da obra, vamos conhecer um pouco de Benedito Wilfred Monteiro, nasceu em Alenquer em 1º de março de 1924 e morreu em Belém no dia 15 de junho de 2008. Foi escritor, jornalista, advogado e político brasileiro. Seus pais eram Ludgero Urlamac Monteiro e Heribertina Batista Monteiro. Em 1945, publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado Bandeira Branca. Ele também foi vereador, deputado estadual e federal, foi também procurador-geral do Estado e secretário de Obras, em Belém. Em seus últimos anos, foi advogado militante. Foi casado, teve 5 filhos, foi membro da Academia Paraense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e da Academia Paraense de Direito. Aqui, uma das suas obras, Bandeira Branca, 1945, Verde Vago Mundo, que faz parte da tetralogia da Amazônia, juntamente com Minossauro, A Terceira Margem e Aquele Um. Carro dos Milagres, Direito Agrário e Processo Fundiário, O Cancioneiro, Transtempo, Maria de Todos os Rios. Essas são só algumas das suas obras. Neste primeiro bloco, nós veremos a fábula, ou o enredo da obra. Verde Vago Mundo, livro de Benedito Monteiro, foi publicado em 1972 e narra a volta do Major Antônio à sua cidade natal, Alenquer, que fica no interior da Amazônia. Seu retorno tem como objetivo vender as propriedades herdadas, de seu pai. Este militar traz na bagagem um gravador no qual pretende gravar a fala dos habitantes locais e as suas histórias, para posteriormente escrever um livro. Nessa visita, conhece o caboclo Miguel, que será seu guia, e no tempo em que passam juntos, vai narrando a sua história de vida, O Miguel vai narrando para o Major Antônio. Essa narrativa faz com que o Major redescubra a simplicidade e os contrastes presentes na vida dos amazônicos, como a devoção a Santo Antônio, o ciclo das enchentes que ocasiona a cheia do igarapé que banha a cidade, que é definido pelo verão
e inverno amazônico. Os elementos da fábula, né? Que elementos que nos remetem à realidade amazônica? São a floresta, a religiosidade, o caboclo, a enchente e igarapé. Esse trecho aqui nos dá né, uma dimensão dessa chegada do major nessa cidade de Alenquer. Chegava em gozo da licença numa pequena cidade do interior da Amazônia para vender as propriedades que tinham ficado como herança. Começa assim a obra, já com a chegada do Major Antônio. A história narrada é predominantemente de forma linear, ou seja, do mais remoto passado para o mais atual presente, da chegada, né, do Major Antônio até, né, o tempo que ele fica lá na cidade. O conflito dramático, a intriga, acontece entre personagem e situação, e o personagem é o Major Antônio, e a situação é a realidade local da cidade de Alenquer. A situação dramática inicial se dá com a chegada do Major Antônio em sua cidade natal, né, Alenquer, para vender as suas terras. Ele chega sem avisar, causa o maior espanto, não só para o seu tio, que não esperava, né, não esperava vê-lo tão cedo, como para toda a cidade. Hoje eu sei que minha chegada surpreendeu a cidade como uma violência. Nunca antes se tinha visto um policial com tantas estrelas e tantas medalhas atravessar sozinho aquela ponte. O nó da narrativa, né, entendemos que é o golpe militar de 64 no Brasil, que chega ao conhecimento da população de Alenquer através dos noticiários radiofônicos. Todas as estações de rádio estão noticiando que o esquema militar do presidente da República esfacelou-se. O auge do conflito dramático, o clímax, acontece quando, inesperadamente, chega uma comissão militar na cidade e é instaurado um inquérito para averiguar a corrupção e a subversão no município. Várias pessoas da cidade, juntamente com o Major Antônio e Miguel dos Santos Prazeres, serão investigadas. Esse inquérito policial acarreta na proibição da queima de fogos de artifício, que é o ponto alto das comemorações do Círio de Santo Antônio. E aqui um adendo, esse Círio de Santo Antônio é o que faz a cidade se movimentar. As coisas acontecem antes ou depois do Círio. Então, é um evento muito importante. Inesperadamente chegou um avião militar que, depois de sobrevoar longamente a cidade, desceu no igarapé em frente, trazendo vários oficiais, sargentos, cabos e um contingente da polícia. O desfecho do conflito dramático é a desobediência ao inquérito policial que proíbe a queima dos fogos de artifício durante a festa de Santo Antônio. Mais de 1000 fogos, 1000 brasas, 1000 bombas. Quantas girandas crivam o céu de madrugada. É difícil dizer a quantidade, é difícil dizer o tempo, é difícil descrever até o terrível incêndio que ilumina toda a cidade. Eram foguetes para 9 dias e 9 noites, e ainda tinha uma rebarba. Muitas pessoas devem estar ajudando o cabra da peste a queimar aqueles fogos. As girândolas jogam aqueles foguetes para todos os lados. No bloco 2, a gente vai ver personagem, a intriga e a motivação. A personagem que está envolvida na intriga, né, e vou ressaltar aqui que existe 2 narrativas nesse livro. Nós estamos vendo uma análise da narrativa principal. Então, nessa narrativa, a personagem envolvida na intriga é o Major Antônio e a situação é a realidade local da cidade de Alenquer. No caso aqui, nessa narrativa, a intriga ela é relacionada ao personagem e situação. Os motivos ligados a personagem e à situação são global e local, público e privado, pragmático e místico, urbano e rural e mundo da Amazônia. Os que estão ligados a personagens são global, privado, pragmático, urbano e mundo. E a situação será local, público, mítico, rural e amazônico. As personagens principais que protagonizam um conflito dramático central são Major Antônio e Miguel. O Miguel é Major Antônio de Medeiros, é entendido como uma personagem redonda,
pois apresenta uma psicologia complexa, tem um desenvolvimento imprevisível na trama. Que a gente pode ver no trecho a seguir. Pensava que tinha cumprido todos os deveres, julgava conhecer a solução para todos os problemas. Em suma, um herói. Meu tio Josico, velho nordestino que tomava conta de tudo, como único remanescente da família, me fez essa pergunta aparentemente simples. Como é meu sobrinho? Que de a mulher e os filhos? Por que não trouxe toda a família para conhecer o único parente que lhe resta? É, meu sobrinho, não adianta nada ter todas essas estrelas, todas essas medalhas. Meu pai queria que fosse também um homem. Como eu permanecesse mudo e mais perplexo ainda, concluiu. É um homem. E um homem só é um homem mesmo quando faz um filho, escreve um livro e planta uma árvore. Aqui a gente percebe que essa personagem tinha uma ideia de si mesmo, de já ter cumprido todos os seus deveres, ter, né, atingido o auge da sua vida, e ao se confrontar com as palavras do seu tio, ele entra em conflito. Também a personagem Miguel dos Santos Prazeres é visto como um personagem redonda. Ele inicialmente é apresentado como o estereótipo do caboclo amazônico e vai nos surpreendendo com a trajetória e complexidade à medida que narra a sua vida. O Miguel ele é apresentado como o estereótipo de caboclo, mas ele também tem uma personalidade, né, uma psicologia complexa. Mas mesmo dentro daquela noite, eu pude ver a grande diferença entre a árvore e o homem, entre a imagem e a pessoa, entre o dia e a noite, entre a vida e a morte. Não sei se o senhor me entende, seu major, mas eu também compreendia naquela hora que meu padrinho Posidônio me governava em silêncio. Ele reflete, né, sobre as coisas da vida, reflete sobre a sua vida, né? Não aceita as coisas como elas são apresentadas. As personagens secundárias são planas tipo, elas são mais como figurantes na história, né? Elas estão ali, mas mais para auxiliar o desenvolvimento das personagens principais, sem interferir, né, na narrativa deles. É o tio Josico, Norberto, Pepe Rico, Cego Euclides e o Frei Gil. O espaço. O espaço onde ocorre o conflito dramático se desenvolve nas ruas, né? O espaço é as ruas da cidade de Alenquer, e é o espaço principal, aberto, público, e a maioria das ações ocorre durante o dia. Os espaços secundários são a casa do tio Josico, a casa paroquial e a prefeitura. A ambientação construída pelo narrador é reflexa, que quer dizer que o ambiente é descrito através das percepções da personagem, como a gente vai ver a seguir. A gente percebe o ambiente não pela descrição de coisas que existem no ambiente, mas sim pela percepção que essas personagens têm. Saí apressadamente para a porta da rua, queria respirar. A cidade estava escura e morta, mais morta que o presidente morto. A cidade dormia, dormia. O céu escuro, talvez por muito alto, passava um bando de pássaros. Eram marrecas que migravam, anunciando a enchente. A enchente chegava. Os elementos do espaço que vão nos remitir à realidade amazônica são a enchente, igarapé, caboclo, sírio, pescadores e trapiche. A gente pode observar alguns desses elementos nesse trecho. Nossa desgraça, major, disse o prefeito, é esse manhoso igarapé. Veja daqui como ele é sinuoso e estreito. Agora no verão ele fica intransitável. Ficamos praticamente sem transporte, mas no inverno, tomara o senhor veja, esse mesmo igarapé se alastra por todos os lados e invade a casa por todos os cantos. Aquela várzea é o que o senhor está vendo ali em frente, na cheia, o igarapé engole tudo. A água fica lambendo a calçada. Os pescadores nessa época amarram as canoas pelos postes. O tempo predominante na narrativa é linear, mas também a gente observa a presença do tempo não linear e do tempo psicológico.
O que caracteriza o tempo linear vão ser os fatos apresentados do tempo mais remoto para o mais atual. O tempo não linear apresenta-se alguns momentos na narração e é caracterizado pelo recuo no tempo, por recordações. Quando estávamos lutando contra o fascismo na Itália, julgava que a nossa participação era apenas simbólica, para demonstrar a afinidade dos povos livres em torno do ideal. Então, a gente percebe aqui, nesse trecho, que ele está fazendo uma recordação. Já o tempo psicológico é caracterizado por ser um tempo individual. Em alguns momentos, o narrador sente a passagem do tempo diferente da passagem do tempo cronológico. Não é igual para todos os não é igual para todos. O personagem ou narrador irão sentir a passagem do tempo de forma diferente. Há sempre uma porfíria entre a água semi-parada e o céu nublado, entre os reflexos e a sombra-noite, porque a luz já é apenas raios filtrados nas distâncias. A sombra moldura todas as coisas. Na Amazônia, aparece que a noite boia do fundo das águas e nasce das entranhas da floresta. Aqui ele está dizendo que a percepção que ele tem do tempo, da passagem do tempo, aonde ele está agora, é diferente da passagem do tempo cronológico. O narrador de Verde Vago Mundo é predominantemente em primeira pessoa, né? A gente pode definir ele como autodiegético, ou seja, a narração na qual o protagonista narra sua própria história. E aqui nesse trecho a gente observa bem isso. Não desejava penetrar nas raízes daquilo que tinha sido minha família e o que meu velho tio tinha tão bem representava como sombra espectral. Não queria nem identificar essas lembranças. Gostaria de encontrar apenas o depósito onde estivessem guardados os simples objetos alienáveis sobre os quais eu tivesse apenas e tão somente a simples e estanque propriedade. Então, quando ele chega nessa cidade, ele não tinha intenção de reviver a história dele, só queria pegar a herança e ir embora. Né? Então, a gente observa que a narrativa vai ser a partir da perspectiva dele. O foco narrativo utilizado na obra é do narrador protagonista, o qual vai registrar no decorrer da obra pensamentos, percepções e sentimentos. Narra a história de um ponto fixo que está relacionado às suas experiências pessoais. O vento espalhava todas as cores de O vento espalhada todas as cores de borrifava de tons incertos o rio na superfície. Existia em tudo um ar desbotado e disperso, envolto em tênis seca bruma. Pensei, na certa é isso que os poetas chamam de antemanhã. O assunto tratado na narrativa é o contexto histórico, político e social das cidades amazônicas, que localizam-se em locais remotos e de difícil acesso, né? O assunto seria a mais abrangente de tudo, então, contexto, né, dessas cidades que ficam longe das suas capitais. E o tema é a instauração de um inquérito policial militar e a desobediência civil. Então, a gente vai ver que toda a narrativa vai ser em torno desse assunto. Nesse livro, nós temos uma narrativa secundária, que vai ser a história a narrativa da vida do Miguel dos Santos Prazeres, né? Quando ele vai ser o guia do Major Antônio, ele começa a contar a sua vida. Ele é um caboclo amazônico, conhecido na cidade de Alenquer pela alcunha de Cabra da Peste, fato que faz com que a população do lugar crie diversas histórias sobre suas proezas. É indicado como guia por Major Antônio e durante esse período narra para este a história de como adquiriu esses apelidos, né? Como é que ele se tornou Cabra da Peste. E os elementos da fábula que vão remeter à realidade amazônica é o próprio caboclo amazônico. Olhe, meu filho, eu não sou para te dar conselho, nem posso ir contigo correr as tuas terras. Como vês, não sou mais homem para fazer longas viagens. Malmente governo que ficou do meu finado irmão, assim mesmo daqui dessa cidade. Mas está aqui um caboclo que pode te prestar o melhor serviço. Ele tem uma comprida história que depois vocês conversam na lancha subindo o rio para matar a noite. Só te garanto que este poste de caboclo, meio dançante, como quem se desvia do trabalho, não descobre nada do que ele é por dentro. Dizem que um mulato como este, que tem os olhos meio clareados, é falso até no respirar do rastro. Não confirmo. Por este eu ponho até a mão no fogo. Ele é só um pouco caviloso.
O tempo da narrativa é linear, acontece uma sucessão de eventos, né? Ele vai narrando a história desde o início até o fim. Uma história que tem início, meio e fim, a gente não vê muito a presença, assim, existe a presença, mas é muito sutilmente, muito não linear. Né? A intriga, o conflito dramático acontece entre personagem e situação, que é entre a personagem Miguel, e a situação é a obrigação do Miguel em continuar o legado do seu padrinho Posidônio, para tornar-se o maior justiceiro da Amazônia. A situação dramática inicial é o apadrinhamento do Miguel pelo cearense Posidônio, que é isso que vai desencadear todo o conflito. Ele antes era conhecido como afilhado do diabo pelas suas incríveis proezas nos rios e nas matas. Apesar dele ter pai e mãe que moravam nas suas terras, era praticamente criado por um estranho nordestino, os que foragido da justiça. Conta que desde muito cedo ensinava a Miguel todas as artes do cangaço. O nó da narrativa é o mesmo dessa narrativa secundária é o mesmo da narrativa principal, né, que é o golpe militar de 64, que vai chegar ao conhecimento da população através dos rádios. Todas as estações de rádio estão noticiando que o esquema militar do presidente da República esfacelou-se. O auge do conflito dramático, né, que conhecemos por clímax, acontece com a chegada da comissão militar na cidade, que instaura o processo para averiguar a corrupção e a subversão no município. A instauração deste inquérito faz com que o coronel responsável proíba a queima do ponto alto das comemorações da festa de Santo Antônio, e o que vai atrapalhar a promessa que o Miguel fez, né? Que era de gastar o dinheiro todinho da herança com fogos de artifício. Só uma pessoa não aceita e nem se conforma com as imposições do coronel. Miguel dos Santos Prazeres, antigo afiliado do diabo e hoje cabra da peste, pirotécnico oficial. Não, seu major, por Deus, não me conformo. Eu juro que não me conformo. Padeça o que padecer, o meu intento é o mesmo que eu tive desde criança, ser pirotécnico oficial. Guardei o dinheiro do meu padrinho como quem guarda um tesouro, mas então com nojo por causa das providências. Mas agora prometido é prometido, e o meu nojo quase virou um testamento de tanto compromisso. O desfecho do conflito dramático vai ser a desobediência do Miguel ao inquérito policial, que vai proibir a queima dos fogos de artifício, né? É difícil dizer a quantidade, é difícil dizer o tempo, é difícil descrever até o terrível incêndio que ilumina toda a cidade. Era um foguete para 9 dias e 9 noites, e ainda tinha uma rebarba. Muitas pessoas pode passar. A personagem envolvida na intriga é Miguel, e a situação é a obrigação deste em continuar o legado do seu padrinho Posidônio, né? Os motivos ligados à personagem, à situação, vão ser o bem e o mal, bandido e herói, obediência e discordância, fama e anonimato. A personagem principal que protagoniza o conflito é o Miguel, né, chamado de Cabra da Peste. A personagem Miguel dos Santos Prazeres é visto como uma personagem redonda, inicialmente apresentado como estereótipo do caboclo amazônico, vai nos surpreendendo com sua trajetória e complexidade à medida que narra sua história para o Major Antônio e confessa que não quer seguir os passos de seu padrinho. Apesar de seu jeito atirado, dessa alegria quase permanente, Miguel se debate numa luta íntima, a luta entre o bem e o mal. No fundo, é uma velha luta
como a terra e a antiga como o homem. Luta entre duas concepções de vida que fizeram o primeiro ato de amor e causaram o primeiro sentimento de dor. Miguel lutou a vida toda para não ser talvez um herói ou um criminoso. As personagens secundárias apresentadas como planotipo, né, são pré-construídas e previsíveis, e podem desempenhar também a função de figurante, pois a sua participação na ação é pequena. Nessa narrativa secundária, as personagens secundárias são Posidônio, que é o padrinho do Miguel, o pai do Miguel, o Terto, a mãe do Miguel, Dona Joca, a Maria e a Joana. O conflito dramático se desenvolve na cidade de Alenquer, este é o espaço principal. Os espaços secundários são a casa do pai de Miguel, a floresta e a mata nos arredores, a floresta amazônica e a mata nos arredores da casa. A ambientação construída pelo narrador é reflexa, pois faz a apresentação do espaço segundo a perspectiva da personagem, né? O trecho a seguir vai nos indicar isso. Mas a floresta estremecida e violentada agita inteira, ramos, galhos, flores, trepadeiras, num grito triunfante que sacode a terra e invade os campos, matas e rios por toda a redondeza. Quando o vento consegue derrubar o bruto gigante da floresta, as entranhas da terra são reviradas do avesso. O tempo presente nessa narrativa é o cronológico. O tempo cronológico predominante na narrativa é linear. O tempo linear tem como característica apresentar os fatos do mais remoto tempo para o mais atual. O tempo tinha corrido o tanto que o mato tinha crescido, isto é, o tanto que o mato tinha crescido era o tanto que o tempo tinha passado. Quando voltei, todo mundo tinha esquecido o palmolado. Aqui ele está falando, ele saiu, voltou, né, está dando a continuidade nos fatos. O narrador dessa história secundária de Verde Vago Mundo em primeira pessoa pode também ser classificado como metadiegético, né? Ele produz uma narrativa que se insere na narrativa primária, como eu disse, essa segunda narrativa está dentro daquela história inicial, uma personagem contando uma história a outra personagem, que é o Miguel contando a história dele para o Major Antônio. Mas como ele contando, declarou inteira sua vontade, me chamou de parte e disse que desde o primeiro dia que me viu tinha sido esse seu pensamento, de me educar, de me instruir, para cumprir uma grande sina e deixar na história o nome como o maior bandido da Amazônia. De agora em diante, é que tu és meu discípulo, o meu conseguinte herdeiro, o meu conseguinte herdeiro do meu nome, da minha sina, do meu dinheiro e da minha história, o herdeiro de todas as minhas forças. Aqui, ele contando o que foi que o padrinho dele falou, quando disse que queria que ele fosse o maior bandido. O foco narrativo utilizado na obra é narrador protagonista também, porque ele, né, vai contando a sua história, registra seus pensamentos, percepções, sentimentos, narra a história do ponto fixo, da percepção que ele tem. Mas essas lembranças não figuravam o rosto, quer dizer, os traços. Nenhuma dessas pessoas parecia inteira e isolada, na minha consciência como figura do traidor. Mesmo no pensamento ele tinha chegado de repente. Só isso já era um espanto, um pasmo. Chegar de súbito, assim como aparecer. Então, o foco é a partir da percepção do Miguel. O assunto dessa narrativa secundária é a realidade do caboclo amazônico que vive em lugares de difícil acesso. O assunto, essa concepção mais ampla da narrativa, né, pode dizer que é ele mostrando como é que é a vida, né, do caboclo, e o tema é a tentativa deste caboclo de fugir de um destino pré-estabelecido pelas condições sociais e econômicas. Ele está ali com um destino, né, determinado, que foi determinado, né, além das condições sociais pelo padrinho dele, mas ele tentando fugir disso. A biografia que eu utilizei foram essas, né? Do Arnaldo Franco Júnior, operador de leitura da narrativa, que está no livro Teoria Literária, Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas. O Verde Vago Mundo, do Benedito Monteiro, e um artigo, Aqueles Uns e Aqueles
outros uns, testemunho na tetralogia amazônica de Benedito Monteiro, de Abílio Pacheco. Agradeço a paciência de todos. Muito obrigada.